Olá, minha querida! Oi, minha linda, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. É tão bom estar aqui Obrigada. contigo. Não, é sempre bom estar aqui contigo também. Só a Paulinha para me desafiar a falar Olha, eu vou história. dizer, eu vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, vou dizer porque é que este projeto começou e qual é que é o objetivo dele, e depois vou dizer porque é que és tu hoje Ah, a, a convidada, porque este projeto começou, esta ideia surgiu mais ou menos no início da pandemia, porque eu senti que era uma das alturas em que os terapeutas tinham que se unir. E há muitos terapeutas a fazer coisas muito boas, muito bonitas e que podem ajudar muita gente. E às vezes aquilo que eu tenho sentido é que as pessoas não sabem onde é que hão de ir. E então o objetivo destas partilhas é juntar as mãos, terapeutas juntarem-se, partilharmos o que é que cada um faz, como é que cada um ultrapassou as suas dificuldades, porque às vezes há aquela ideia errada de que os terapeutas não têm problemas e não têm desafios, não é? todos Então, temos. então é importante às vezes mostrar que nós também passamos por fases difíceis e mostrar como é que ultrapassamos essas fases. E, portanto, este partilho tem esse objetivo de dar as mãos e de partilhar histórias de vida verdadeiras e genuínas. E agora, porque é que surges tu? Não é? Porque os dois primeiros partilhos foi a minha irmã e eu, porque fomos as criadoras da ideia. E depois pensei, quem é que será a seguir? E vieste-me tu, porque tu foste a pessoa que me desafiou para fazer a minha primeira live na vida. Então, eu disse, é uma forma de retribuir, não é? Aquela generosidade, aquele ato, o teres-me feito sair da minha zona de conforto e que isto para mim era assim uma coisa um bocadinho estratosférica, confesso. Então, este partilho e partilhar a tua história tem esse objetivo também de te agradecer o convite que me fizeste e é uma forma de honrar também a tua caminhada e mostrar às pessoas as coisas bonitas que tu fazes, que já fizeste por mim e que vais continuar a fazer por muitas outras pessoas e por mim também. Então, é isso, é. O que queremos saber é quem é que é a Manuela, como é que tu vieste parar a Portugal, como é que tu foste parar a osteopatia, a fisioterapia, e depois, olha, à medida que vamos desenrolando a conversa, eu vou fazendo uma outra questão. Tá bom, tá bom. É mostrar esse percurso lindo de vida e esse coração tão bonito que tu tens. Ai, obrigada, Paula, obrigada pelos elogios e eu ter te pedido para fazer a live comigo é porque és uma pessoa também muito especial e que eu gosto muito do teu trabalho e te indico muito mesmo para os meus pacientes, porque eu vejo o resultado vir comigo e vejo também a diferença na vida dos meus pacientes também, quando vão a ti também. E por isso eu também só tenho que te agradecer essa troca e é isso, estamos aqui em serviço e é um pouquinho isso que eu sinto, né? Quem é a Manuela? Eu acho que é uma camaleoa, né? Que está sempre em transmutação, em mudança constante e tentando ser sempre o melhor de mim todos os dias, fazendo uma mudança interna, eu acho quase diariamente, porque a gente nunca fica estável no tempo, né? A gente está sempre em constante transformação interna. E o porquê de eu escolher a fisioterapia e a osteopatia, e quando me perguntaste isso, sabes que ia falar um pouquinho para eu dizer da minha história, eu acho que vem muito da minha família, porque a minha mãe é médica, né? E sempre valorizei e achei muito bonito o trabalho dela, o que ela fazia. Ela é obstetra, agora não é mais obstetra, é ginecologista, e sempre achei muito bonito o dar a vida, né? O dar a vida. Eu acho fascinante isso, trazer as crianças para o mundo. E só que eu via que a vida dela era super intensa, porque ela fazia plantões, às vezes não dormia em casa, às vezes passava Natal, viradas de ano fora. Então,
eu vi que a medicina era muito linda e a parte que ela fazia era maravilhosa, só que eu pensei assim, é bonito, mas para mim, eu tenho outro lado muito da qualidade de vida. Eu sou uma pessoa muito aventureira, que é o lado do meu pai. O meu pai é um bom vivan, né? É um aventureiro por natureza. Até hoje, ele faz viagens de motorhome e gosta de fazer viagens de moto com 70, eu acho que o pai está com 72 anos. Então, é uma pessoa muito, assim, ativa, joga tênis. Então, eu tenho um pouquinho o lado dos dois. E eu acho que nessa conjuntura que eu vi o lado da saúde, que me fascina a nível de terapeuta, e o lado da Manuela aventureira, que gosta de viajar, de explorar o mundo, de conhecer pessoas, do meu pai. Então, na fisioterapia veio um pouquinho por aí, que eu estava na dúvida se eu fazia nutrição ou físio, porque eu gostava da área da saúde, e me veio a fisioterapia, e entretanto fui me apaixonando pela área cada vez mais. E eu lembro que no primeiro dia de aula, os professores falavam assim, olha a motivação que eu recebi no primeiro dia de aula da fisioterapia. Se vocês estão aqui para fazer dinheiro, esquece. Estão na profissão errada. Deu ok, tá bom? Obrigada. Que excelente professor. Mas, por um lado, tem o lado positivo, porque, assim, tem que vir com amor à camisola mesmo, né? Eu acho que para ser um profissional da saúde, eu acho que qualquer profissional tem que ir por amor à camisola, né? Tem que ir com amor incondicional pelo que faz. E claro que eu acho que a parte financeira vem por acréscimo. E não é por isso, eu acho que não é, eu não concordo com eles, não é sinônimo de escassez a fisioterapia, pelo contrário. Entretanto... Deixa-me só meter, agora estavas a dizer isso e eu lembrei-me de uma frase do Bart Hellinger, agora puxa a brasa à sardinha das constelações, lembrei-me de uma frase do Bart Hellinger que diz que quem escolhe uma profissão por dinheiro não tem força. É verdade. Então é isso, o que está em primeiro lugar não pode ser o dinheiro. Claro, e é isso. O amor, independentemente do que vier, eu tenho que fazer o que me ressoa na alma, e depois vai vir por acréscimo a parte financeira. E foi isso que eu senti, continuei a fisioterapia, só que depois eu senti que a parte dos exercícios da fisioterapia eram um pouco chatos, eu achava um pouco aborrecidos, assim. E aí me veio a ideia de fazer o Pilates, que eu estudei um pouquinho a história do Pilates e percebi que, nossa, que interessante, né? A maneira que ele via as coisas, via o corpo humano, como é que ele se autocurou de doenças graves. E me fascinou isso, então resolvi fazer o curso de Pilates e durante a formação de físio, associei as duas coisas. E, entretanto, eu vim aqui para Portugal, porque eu conheci uma pessoa, meu antigo namorado, né? E foi até meu marido na época, no Brasil, na minha faculdade. E eu vim para cá por causa dele, né? Nessa época, já fazem, eu acho que já 13 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Então já fez alma portuguesa também, não é? Não, eu me sinto completamente portuguesa. Quer dizer, tenho a alma brasileira, mas me sinto em casa aqui. Sinto que é o meu lar mesmo. Me senti abraçada por Portugal e pelos portugueses. E muitas pessoas reclamam que sentem algum preconceito, né, de ser brasileiro. Por acaso, eu tive mesmo sorte de ter encontrado pessoas maravilhosas que nunca foi a minha nacionalidade que impediu que acontecesse algo. Olha, minto. Eu acho que, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vim com diploma de fisioterapia. E, entretanto, eu fui em várias clínicas com meu diploma, com certificado, já tinha validado aqui o meu título de fisioterapeuta e não consegui encontrar trabalho na área. O que me salvou foi o Pilates. Vim aqui, comecei a trabalhar com Pilates e cada vez foram aparecendo mais alunos, né? E aí eu comecei minha vida aqui em Portugal muito com o Pilates. Mas, entretanto, a minha ex-sogra... Então, foi numa osteopata, na época que eu cheguei aqui, e ela costumava ir muito nessa osteopata, e eu fui assistir uma consulta da osteopata com ela. E eu fiquei fascinada. Nossa, que maravilhoso, resultados rápidos, né? Porque a fisioterapia, eu sentia que faltava peças do puzzle. Eu sentia que tinha um resultado, mas faltava algumas coisas. Eu sentia que faltava algo mais e eu precisava fazer algo. E parece que quando a gente pede para o universo, aparecem, pessoas certas no momento certo para mostrar o caminho. Isso eu sinto tanto na parte da minha vida profissional, como pessoal também, dos processos internos que a gente já fala. Mas é engraçado que eu vi a consulta, fiquei maravilhada. E, entretanto, eu perguntei para essa osteopata, olha, conhece alguma escola
que dá formação em osteopatia aqui em Portugal e tal, e aí ela recomendou a Escola de Osteopatia de Madrid, que era uma das melhores. Então, fui ver e me inscrevi, foram 6 anos de curso, onde eu conheci um dos meus melhores amigos, da osteopatia também, que além da parte também profissional, né, de aprender, foi ótimo a nível de amizades. Então, conheci pessoas da minha área que eu não conhecia, né, eu vim para cá já formada em fisioterapia. Então, todos os meus amigos, assim, que eu fiz, estavam lá. E os amigos que eu tinha, eram mais ligados à minha ex-relação. Então, foi muito bom que eu fiz os meus amigos aqui, a minha turma, e foi interessante. Entretanto, terminei a formação. A relação também que eu tinha já deu o que tinha que dar, no tempo que teve que dar. E, entretanto, 1 mês depois, eu conheci o meu a atual pessoa que eu estou, meu companheiro, é o pai do Luca também, né? E já fazem 6 anos. Então, é engraçado que uma situação, às vezes, né, que é negativa, depois torna positiva. A gente acha que, às vezes, as coisas não estão dando certo, mas, assim, na verdade, deram o tempo que tinham que dar, né? E aí, sim, aí comecei a fazer osteopatia, os meus alunos de Pilates começaram a me pedir para fazer algumas técnicas. Eu também, quando vinha que tinha alguma dorzinha, eu falei, olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí eu fui começando a trabalhar com osteopatia assim, com os meus alunos de Pilates, e depois eles foram recomendando, e assim foi indo. Oh, Manu, e sabes, uma das coisas que mais me impressionou, porque nós temos muito esta ideia de que a osteopatia está associada só aos ossos, não é? Quando alguém tem assim uma dor, vai a um osteopata que ele endireita-te e tal. E, portanto, eu própria tinha essa ideia de que um osteopata é um endireita de ossos, não é? Porque o nome dá muito o que falar, né? Porque osteo vem de prece de osso, né? E, né? Pato, osteopatia, né? Doença do osso, né? Mas, na verdade, é uma parte, né? A parte óssea de manipulações, técnicas mais a nível dos ossos e ligamentos, são 2 anos de formação. Os outros 4 é a parte das vísceras, né? Os órgãos internos, do crânio. Então, da parte... Tem um pouco de parte somatoemocional, de pediatria, tem um pouquinho de tudo, mas... Então, a parte óssea é um quarto da osteopatia. E foi exatamente o que me impressionou, porque eu lembro-me que a primeira vez que fui a ti, se não me engano, estava com uma dor no ombro. Sim, e eu disse, sim. Olha, estou com uma dor no ombro, e de repente tu mexeste um bocadinho no ombro e passado 5 minutos estavas-me a mexer na barriga, e eu disse, não, mas não é na barriga que me dói, é no ombro. E tu dizias-me assim, não, mas o problema está aqui. E eu de repente fiquei assim, uau, o que é isto? Eu nunca tinha visto a osteopatia com esta abrangência, sabes? E tu foste muito responsável por me trazer essa noção muito mais ampla da osteopatia. E aí, contigo, é que eu percebi finalmente que o corpo está todo ligado. Sim. E tem uma camada que chama fáscia, que é como se fosse uma película que recobre todos os órgãos, todos os músculos. E às vezes há retrações faciais que às vezes podem provocar dor no ombro, ou até mesmo a inervação, que imagina, um órgão liga a uma região do corpo, imagina que liga o ombro, liga o fígado, né? Pode ser de várias formas, várias conexões, tanto nervosas como também faciais, né? Que podem provocar essas dores que a gente chama irradiada em outro ponto. É uma dor, como, por exemplo, às vezes as pessoas têm formigueiro na ponta dos dedos e a dor vem da cervical, ou no pé vem da lombar, né? Então, não quer dizer que o ponto aonde doa é o ponto que está acontecendo a lesão. Pode ser, né? Pode ser. Mas isso é preciso fazer uma avaliação completa e além disso tudo, né? Eu entrei depois, aquela coisa, né? Quando eu sinto que faltam peças do puzzle eu vou atrás para tentar sanar as minhas dúvidas, né? E aí eu fiz um curso de kinesiologia aplicada, que também me deu uma outra abertura de consciência, e muitas das questões também vêm a nível emocional, né? Então, antes de estar numa parte física, há uma somatização que vem do campo energético, que são os nossos corpos sutis, que depois mantém um padrão de pensamento sobre alguma... Um exemplo que eu dou muito, muito claro imagina, às vezes uma pessoa tem uma situação de estresse.
às vezes, quando tá com essa situação, começa a dar dor no estômago, ou dá diarreia. Isso é uma coisa simples, né? Mas imagina uma situação de estresse mantida no tempo durante muitos anos. Isso, com o passar do tempo, pode dar uma úlcera gástrica, pode dar um cancro, pode dar um problema renal, pode dar várias coisas, né? E então, na medicina tradicional chinesa também liga muito os órgãos a um tipo de sentimento, né? Raiva, emoção de tristeza, emoção do medo, não digere bem. Então, eu tento pegar em todas essas nuances, né, numa avaliação, para perceber mesmo o que vai a fundo, a causa primária que está causando aquele problema, por exemplo, do ombro da pessoa, né? Na época que eu fiz a primeira sessão contigo, eu não tinha essa parte da kinesiologia ainda. Não tinha. Não tinha. Depois que eu fui fazer... Foi profundíssima na mesma. Foi profundíssima. Mas é assim, né? Eu acho que a gente nunca para de aprender, né? E sempre eu acho que o que eu costumo dizer, quando a gente entra numa faculdade, a gente está como se fosse num quarto, fechado. Depois, quando abre esse quarto e tem outra informação, tem outro quarto do lado. Depois tem a sala, depois e assim vai abrindo-se portas. Depois a gente vê, uau, tem aqui um jardim com luz, e assim, e tem um mundo pela frente. Então, eu acho que nunca a gente vai parar de aprender na vida e sempre, e por isso que eu acho que eu não consigo dizer, olha, a minha terapia é a melhor de todas. Não, eu acho que a minha terapia vai ajudar até certo ponto, e depois tem outras terapias que vão complementar o meu conhecimento, né? Porque eu só tenho esse conhecimento, né? E aí é importante que cada pessoa atue na maneira que conhece. Por isso que eu indico muito pacientes para outras terapias, inclusive para a tua, porque eu vejo que é diferente. O que eu faço é uma coisa, o que a Paula faz é outra, e o terapeuta faz é outra, e cada um tem a sua valia, né? Isso para mim também hoje é muito claro. As terapias são todas complementares, porque o corpo humano é um sistema muito complexo, não é? Então, não há uma terapia só que faça tudo naquela pessoa. É preciso ir procurar o que é a terapia certa para aquela pessoa naquele momento, não é? Isso mesmo, porque muitas vezes uma pessoa pode lidar muito bem, por exemplo, com a osteopatia e outra não. Uma pode lidar muito bem com a acupuntura, outra não. Claro. Então, imagina, tem pessoas que é o que o corpo dela está pedindo naquele momento, né? Porque a gente, que nem eu falei, está em constante transmutação, em constante mudança. Então, às vezes, hoje, eu posso precisar de acupuntura, mas no ano que vem eu vou precisar de osteopatia ou de constelações, ou o que é que seja, percebe? Então, é isso. O corpo está sempre a mudar. É muito interessante isso que tu dizes, de estar sempre a aprender, porque o Barthellinger diz que um terapeuta é um cirurgião. Tem que estar sempre a aprender, não é? Um cirurgião, se não se atualizar, vai ficando para trás, não é? Portanto, de facto é isso. Eu também vejo as terapias assim, porque também mais percebemos que sabemos tão pouco, não é? E além disso, para mim eu sou carneiro, né? Então eu quero resolver a situação da pessoa em uma sessão, basicamente, né? E eu sei que isso para mim é um pouco frustrante nesse sentido, porque às vezes a pessoa também precisa passar por algum processo. E nós não somos deuses, né? Então, na verdade, a gente tem que dar o estímulo para a pessoa, né? Ver a pessoa o que a gente consegue fazer, o melhor que a gente consegue, mas depois também tem um processo de autocura da pessoa. E não é porque a gente quer que a pessoa se cure, a pessoa sente, às vezes não é o processo que ela tem que se curar naquele momento. Às vezes tem que passar por uma transformação até haver a cura, né? Claro. Isso que eu também tenho aprendido a lidar com algumas frustrações nesse sentido, porque eu vejo que tem pacientes que correm muito bem e tem pacientes que não ficam bem na primeira sessão, ou às vezes até, eu falei, se fizer 3 sessões comigo e não sentir muita melhora mesmo, não sentir que melhorou muito, eu encaminho, porque eu sinto que já não é comigo. Eu disseste isso uma vez, sabes? E eu achei tão bonito, que eu digo assim, nunca ninguém me tinha feito isto, não é? Nunca ninguém tinha feito isto, e eu estava com um problema grande no ombro e tu disseste, eu vou fazer 3 sessões, se ao fim da 3ª sessão não melhorar, eu encaminho para outra pessoa e disse assim, nunca ninguém tinha feito isto. Achei de uma humildade e de um coração tão bonito, sabes? Foi... obrigada. Mas é isso, é porque ninguém é dono da verdade, da sabedoria total, né? E é isso, é perceber também se aquele corpo quer receber aquele tratamento ou se a pessoa também está preparada,
para receber naquele momento aquele tratamento. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Claro. Bom. Olha, Manu, e outra coisa? Tu, quando vieste para Portugal, quais foram, assim, as maiores dificuldades que tu encontraste? Ou se sentiste alguma dificuldade, como é que as ultrapassaste? Olha, primeiro foi essa da fisioterapia que eu contei, né, de dar um currículo para vários locais, e eu acabei, imagina, trabalhando com Pilates, acabei a trabalhar naqueles ginásios para mulheres só, sabe, que tem aquelas máquinas. Sério? Eu não gostava nada, né, minha área não é desporto, dava treinos naquelas plataformas hidráulicas e depois naquelas plataformas. E para mim aquilo ali foi super angustiante, porque, não era porque eu tinha estudado, não era a minha paixão, é aquela coisa do vibrar, né, dentro da alma, o que tu queres fazer e fazer o que te vai na alma. É muito diferente trabalhar com isso do que trabalhar com algo que tu sente que não é a tua área. Então, só que ao mesmo tempo eu estava aqui, precisava ganhar dinheiro, precisava me sobreviver, tava só com esse meu companheiro da época, mas ele ainda não estava formado quando eu cheguei, ele ainda também não estava trabalhando. Eu vim morar com umas meninas brasileiras numa casa, eu e mais 3 meninas. Depois que eu comecei a ganhar o meu dinheirinho, comecei a morar sozinha um tempo e ia seguir quando ele se formou e começou a trabalhar e que a gente foi morar juntos. Então, esse foi um processo, assim, intenso, porque eu lembro que eu chegava... e também... trabalhei também na mesma época, um pouco depois, num spa onde eu fazia só massagens. Não era terapia. E a massagem me drenava muito. Só a massagem em si, sem haver, um objetivo concreto, sabe? De tratar o paciente. E aquilo ali eu me desgastava. Eu chegava em casa, eu lembro que era massagem às vezes de 1h30. E às vezes eu fazia, 5 massagens por dia. Eu chegava em casa esgotada, drenada. Então, foi uma época que eu, durante 1 ou 2 anos aqui em Portugal, ainda chorei muito. No final do dia, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas depois, parece que as coisas vão se abrindo, vão abrindo portas. Isso é o ato de fé, de entrega. E também perceber se eu vim para cá foi por alguma razão, né? E hoje eu percebo o porquê, né? Mas na época, às vezes, quando a gente está vendo aqui... É difícil, né? Quando tá vendo, na frente, não consegue ver o panorama geral. E aí, é isso que eu senti nesses 2 primeiros anos, só que depois as coisas começaram a fluir e olha, eu comecei a fazer essas aulas particulares de Pilates, dar essas aulas Antes eu fiz em grupo e nos ginásios, né? Que eu também não gostava muito, que era para 20 e tal pessoas, não era direcionado, mas foi o que apareceu na época. E depois é que eu comecei a fazer mesmo particular. E aí uma pessoa foi indicando para outra, e tive bastante alunos particulares de Pilates durante um tempo. Ainda tenho alguns que eu não consegui deixar, porque são quase família para mim, que já tem uns que eu já estou, 8 anos dando aula. Mas agora quero direcionar mais para osteopatia, então não estou aceitando mais Pilates e só estou mesmo atendendo pacientes de osteopatia, porque é onde que me dá mais aquela motivação e vejo a diferença mesmo no paciente, assim, muito rápido, né? Eu achei muito interessante porque no início da quarentena tu fizeste umas aulas de Pilates online, não era? Sim, foi a forma. Porque era uma maneira de ajudar as pessoas também a mexerem-se. Não, eu senti, olha, que motivou, a minha mãe nem sabe, né? Porque a minha mãe mora sozinha. Então, o que motivou mesmo? Né? Sim, ela nunca tinha feito aula de Pilates comigo. Só que era uma forma de estimulá-la a se mexer, como ela estava em casa sozinha. E, de estar em família, que daí a gente fez uma live com toda a família que quiseram participar, né? Por parte do meu pai, por parte da minha mãe. Juntamos alguns, assim, e foi muito legal, porque era um momento, engraçado, onde estava toda a família se vendo e rindo uns dos outros e fazendo exercício. E isso que foi a minha primeira motivação. E depois teve uma amigona minha que falou assim: Manu, eu quero tanto fazer aula de Pilates contigo, por que tu não faz aula de Pilates online? E a gente arranja um grupo de amigas e cada uma dá o que pode, não sei o quê. E eu assim, olha, então tá. E aí comecei assim e foi engraçado. Foi durante um tempo, né, quando eu não estava trabalhando, porque gerir casa, né? Porque na época a gente não tinha ninguém em casa ajudando na limpeza, essas coisas. Depois
bebê pequeno, tempo para a família. Então, agora que eu já estou trabalhando mais, é difícil conciliar isso tudo, mas na época foi muito giro. Claro. Olha, e uma das coisas interessantes que tu deste na tua descrição foi mãe do Luca. Sim. Psicopata, fisioterapeuta, etc. E eu conheço-te bem, portanto, vejo a vossa relação que é tão bonita. Toda a gente gosta de ser mãe, não é? Mas há pessoas que têm que essa é a sua missão, não sei explicar. Uhum. E eu sinto que tu és uma mãe completamente realizada. Então, o que eu gostava de perguntar é o que é que te trouxe a maternidade? Em que é que tu te sentes realizada na maternidade e no facto de seres mãe do Luca? Ok. Assim, primeiro, eu até muito pouco tempo antes de ter o Luca, eu nunca tive aquele instinto maternal de, tipo, quero ser mãe. Né? A minha irmã, por exemplo, teve logo o instinto desde de novinha, e eu, desde 20 anos, eu acho que ela falava, 18 anos em ser mãe, e eu nunca tive isso. Eu queria viajar, aproveitar, ver o mundo, sabe? Então, esse era o meu objetivo maior, e depois, mais tarde, ser mãe. E aí, só sei que surgiu, né, eu comecei a ter uma relação com o Diogo, e eu estava, acho, com 35, 36 anos, e a gente começou a pensar no assunto e tal, mas não era algo que a gente, tipo, tava mesmo, tipo... Vibrar. Vibrar ainda, tipo, é aquela coisa, vamos tentar. A gente tentou uma vez e eu engravidei. E a gente, já tá, é assim, eu achava que eu ia demorar um monte, né, porque eu nunca tinha engravidado, né? Assim, nunca tinha tentado, né. E aí, entretanto, eu perdi a primeira criança, com 15 semanas para ir. E quando eu perdi, eu acho que eu tive a noção como eu queria ser mãe. É aquela coisa, né? Quando a gente perde, a gente tem a noção das coisas. E foi um pouquinho isso. Só que a gente tinha combinado que se eu não engravidasse naquele dia que a gente achou que poderia ser, e foi mesmo, que a gente ia engravidar no ano seguinte, daqui a um ano. E daí a gente, então tá. Só que daí eu já estava grávida. E aí perdi, entretanto, e no ano seguinte a gente tentou, e logo que a gente tentou, veio o Luca. Eu engravidei do Luca. E foi assim, uma mistura de sentimentos. Eu não vou dizer que a maternidade é perfeita, porque não existe nada perfeito. Não existe nada perfeito. É uma mistura de sentimentos. É uma paixão que é uma coisa avassaladora. É um amor muito intenso. E o Luca é mesmo uma criança maravilhosa. Só que, ao mesmo tempo, como eu tenho esse lado aventureiro e de viajar e de explorar, e gosto de ter os meus momentos para mim também, então é uma dualidade em relação à maternidade com esse lado mulher aventureira, né? Então, tá sendo um aprendizado, porque o Luca tem 1 ano e meio, né? Mas, assim, colocando numa balança, tem muito mais coisas positivas. E eu tento sempre, quando estou com ele, estar presente, né? Então, eu tento equilibrar a minha vida de trabalho, mas também ter muito tempo para estar com ele, porque eu acho que é importante nessa fase, principalmente até os 3 anos, ele tem muito contato comigo. E tento fazer uma educação que eu acho que é a melhor, que é contato com a natureza, pé na relva, pé na areia, banho de mar, comida saudável, mais saudável, tentando evitar... Então, eu tento ser, na verdade, o que eu acredito que seja a melhor versão de mim para ele que eu posso dar. E não digo que tem momentos de noites mal dormidas, e chorar, e não apetecer fazer nada, e querer dormir. É desgastante, é cansativo, porque ainda no início da gravidez eu tive uma mastite grave, assim, depois de um mês. Então, eu tive que ser operada da mama, fiquei 2 meses tratando a mama. Então, todo esse processo foi super intenso e super desgastante, porque o ter que operar a mama, mas depois o cuidar da criança com a mama daquele jeito, ter que ir no hospital 3 vezes fazer curativo. Então, tu tá recém conhecendo um ser, né? Porque é um ser novo que entrou na tua vida. Apesar de ser teu filho, é um ser novo. Claro. Então, e conciliar tudo isso, a logística entre ser mãe, ser pai, ser marido, ser mulher, né? Muita coisa. É muita coisa. Então, eu acredito que é isso, é um aprendizado constante. E eu digo para as minhas amigas que são mães, né? Eu falei assim, olha, primeiro ano
é muito duro. Para mim, pelo menos a minha experiência foi muito cansativo, muito drenante, assim, tu sente mesmo, parece que não tem forças mais. Mas depois de um ano, as coisas vão fluindo mais, eles vão ficando mais autônomos, te dão mais respostas, brincam mais, interagem mais, aí fica muito mais gostoso, sabe? É muito mais gratificante, eu acho, a troca, né? Quando eles são mais velhos. Mas o primeiro ano, para mim, foi super difícil. Foi super. Até eu achei que estava entrando meio numa depressão, porque me sentia cansada. Mas agora já estou mais recuperada. Claro que quarentena volta muita coisa, né? Tipo, enclausura, fica enclausurado. Depois, a energia da criança muito ativa, né? A gente tem muita sorte que temos um jardim para ele brincar e deu para ele brincar muito aqui no jardim. Mas o passar 24 horas, né? 24 horas não, mas sei lá, com 12 horas de sono, 12 horas seguidos com uma criança. É intenso, apesar de ser o nosso filho, a gente é muito intenso, emocionalmente, energicamente, mas compensa. Então, quem tem dúvida em ter filhos, eu acho que vale a pena. Mas prepara que é intenso, mas vale a pena, vale muito a pena. Muito bom. Olha, minha querida, e se eu te perguntasse, porque provavelmente há pessoas que estão a passar por situações difíceis e algumas muito difíceis, e às vezes há pessoas que pensam que os terapeutas não passam por situações difíceis ou que é mais fácil para nós. Tu já contaste aí alguns episódios difíceis, não é? Mas se eu te perguntar qual foi o episódio mais difícil da tua vida, desde que tu nasceste até agora, que tu tenhas memória, e como é que o ultrapassaste? Onde é que foste buscar a força para o ultrapassar? Eu acredito que a gente é preparado para todas as situações que a gente vive, porque eu lembro que algumas situações que eu vivi, uma que não foi, um exemplo banal, por exemplo, né, que quando eu vim para Portugal, um monte de amiga minha do Brasil falou, Manu, como é que tens coragem, como é que tens essa... Tipo, tudo é a perspectiva que a gente olha as coisas, né? Como é que tu tivesse coragem de ir, deixar todo mundo, o teu suporte, a tua família, os teus amigos, né? E aí... eu falo, o pior que pode acontecer é o quê? Não dá certo eu ir embora? Tipo, é também tudo a perspectiva que a gente vê as coisas. Mas isso foi uma coisa que não é nada de grave, né? Mas, assim, que nem eu falei, eu acredito que tudo acontece por alguma razão e a gente só recebe o que a gente se propôs numa outra dimensão, vivenciar, né? E então, quando chega, eu acho que a pessoa consegue dar a volta de alguma maneira ou de outra, consegue dar, a não ser que entra também numa espiral de vitimização, porque é muito fácil a gente, quando acontece uma coisa mais negativa, né, menos positiva, a gente achar que, olha, por que isso aconteceu comigo, né? E ficar no processo. Agora, quando a gente conscientiza e percebe que tudo tem algum propósito e a gente está aqui por alguma razão e a gente se propôs a vivenciar algumas coisas que a gente acha que não, mas isso está fazendo parte do nosso processo evolutivo, a gente vê que está tudo certo. Então, para mim, a situação mais forte que eu vivi, assim, foi quando a minha sobrinha faleceu, de 8 anos. Desculpa. Não, tá, faz parte, somos humanos. É isso. Olha, foi um processo muito intenso, mas ao mesmo tempo foi muito lindo, porque a gente também, de alguma forma, a gente começa a ver a vida de outra maneira e a encarar as coisas de outra maneira. E eu percebi que ela teve um propósito aqui durante 8 anos, né? Uhum. E também eu vejo que, assim, na minha vida, durante toda a minha vida, eu perdi, assim, 8 pessoas muito próximas, desde da minha adolescência até a fase atual, né? E ela foi a mais forte, só que ela foi a última pessoa que faleceu. Eu acho que todas as que faleceram, que foram antes, me ajudaram a fazer quase esse processo de preparação para aceitar o processo da minha sobrinha. Não que elas faleceram por causa disso, mas, assim, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. E prepararam, não é? Prepararam. Foi uma forma de preparar, e também elas me prepararam também a ir em busca de uma ligação espiritual
E eu fui me preparando espiritualmente durante todos esses anos e fui me conectando com pessoas que eram mais espiritualizadas. E é engraçado, assim, eu lembro na época da faculdade, tinha uma amigona minha, que até a gente tipo, tem uma ótima relação até hoje, já veio aqui para Portugal algumas vezes, a mãe dela, uma pessoa maravilhosa, por acaso, faleceu ano passado de cancro também, mas uma mulher, assim, muito iluminada, muito à frente do tempo dela, que ela, nessa época, quase nem se falava sobre meditação, sobre nada, já fazia yoga, já tomava suco verde, já fazia tudo, já fazia meditação. E eu lembro que eu ia para casa dessa minha amiga fazer meditação com elas e fazer yoga e fazer pilates. Então, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê na vida. E depois, todo esse processo, todo o processo de dor, o que eu costumo brincar até para os meus pacientes eu falo, a gente não evolui na nossa vida tomando caipirinha na praia. É uma cena gira de fazer, ok? É divertida, mas não é um processo que há uma evolução, há uma mudança interna, né? Então, eu acredito que a gente vem com um propósito aqui, e esse propósito vai vindo ao longo da nossa vida, e à medida que a gente vai ficando mais consciente, mais forte, um processo que de repente seria muito duro, que demoraria muito tempo para passar, quando a gente tem mais consciência e percebe que está tudo certo, a gente aceita, de uma maneira mais fluida, né? Então, eu acho que foi isso. A Carol, a minha sobrinha, veio me mostrar isso, que, tipo, claro que foi muito duro, já fazem, acho que uns 4 anos que ela faleceu de leucemia, mas eu acho que ela veio me mostrar isso, e eu tenho uma conexão muito grande ainda com ela, a nível de terapia, eu ouço ela, às vezes com o Luca no berço, eu ouço ela me falar que está cuidando dele, e tiveram já situações que me comprovaram que era mesmo real isso, sabe? Porque o Luca é uma criança e ele não tem como alterar uns padrões de comportamento dele, né? E, entretanto, já aconteceu uma vez, imagina que o Luca estava chorando no berço, eu ia lá, acalmava, eu saía, ele chorava, uma coisa assim, impossível. E fui e voltei mais 5 vezes, entretanto, eu peguei no colo o Luca, já tinha pegado várias vezes, mas essa vez eu peguei e daqui a pouco veio no meu ouvido a voz da Carol, e me falou, ela me chamava de Dinda, que é a madrinha, né? Dinda, não se preocupa que eu vou... Não, primeiro eu vi uma luzinha entrando no berço dele, uma luzinha, tipo, quando eu abri o olho, eu tava de olho fechado, pedindo para os meus anjos, meus guias, protegerem o Luca, e quando eu abri o olho, vi essa luzinha, e daqui a pouco veio a voz dela, Dinda, não se preocupa que eu tô aqui cuidando do Luca e ele vai dormir a noite inteira. Pode ficar tranquilo, ele vai chorar só um pouquinho quando sair, mas depois ele vai parar. Eu deixei ele sair, ele chorou 5 segundos. E parou. E dormiu a noite inteira. Isso fazem já uns 5, faz uns 8 meses. Eles tinham uns 8 meses. E normalmente ele chorava no meio da noite, e ele acordava, e essa noite ele dormiu. Então tem vários sinais que, tipo, a vida não termina aqui, né? Há algo muito maior que está nos protegendo e nos guiando, né? E é a gente ficar desperto para esse tipo de sinais, né? É muito engraçado isso que tu descreveste, porque, sabes, uma coisa que eu noto comum a todas as pessoas que passam por processos difíceis, não é? Como os vários que tu contaste, e é engraçado tu dizeres uma coisa que eu encontro como um fator comum a todas as pessoas, que é, nessas alturas, nós vamos procurar algo mais espiritual, não é? Vamos procurar algo fora daquilo que nós estamos habituados, porque aquilo que estamos habituados já não nos deu respostas, por isso é que chegamos a essa situação. Então, esses momentos mais difíceis são também os momentos que nos aproximam de algo maior, não é? Que nós não conhecemos, mas que faz parte da nossa vida, não é? E que provavelmente não fossem esses momentos nós nunca chegaríamos lá. Porque ficávamos na praia a beber caipirinha, não é? É isso mesmo. Então, essa expansão de consciência, e eu acho que a gente mergulhar, olhar para dentro, tem todo a ver com esses processos que passamos difíceis, para depois a gente olhar mesmo os processos difíceis ficarem mais fáceis, ficarem mais suaves, não ver que a última é a pior coisa do mundo que aconteceu, ver que faz parte de um processo, e se calhar a Carol
fez o pacto dela antes de vir, dizendo que, ok, eu venho aqui para experienciar esses 8 anos que faltam para mim viver aqui, e também fazer para ajudar todas as pessoas que a rodeavam, vivenciar outras coisas também, né? Então, foi um despertar geral, porque na época que ela ficou doente, ela ficou doente, acho que foi em outubro, e faleceu em janeiro. Então, muitas pessoas próximas nossas viveram isso com a gente, né? Que a gente ia partilhando algumas coisas e tal. Então, eu acho que foi uma expansão muito grande para muita gente. E muita gente perguntava assim, porque uns meses depois eu falava aquilo de uma maneira mais tranquila e tal, e as pessoas perguntavam, Manu, mas como é que tu encara assim tão tranquilamente? E eu falo, né, ter fé em algo maior, ter fé em algo que isso aqui não acaba, que isso aqui... E a única certeza que a gente tem é da morte, e um dia vamos estar todos do outro lado e tá tudo certo, né? Não se apegar a essa parte física. Claro, essa parte física é o que a gente... É o conhecido, né? Mas eu tenho um fascínio pelo desconhecido, né? Eu tenho um fascínio. Então, para mim, também tem um lado muito apelativo pelo lado espiritual e essas conexões. E nós conhecemos uma pessoa que uma vez me disse a mim, provavelmente também te disse a ti, que é um grande amigo, é um homem de medicina e um xamã, que uma vez me disse, Paula, aquilo que existe e nós não conhecemos é muito maior do que aquilo que nós conhecemos. Claro, não é? Então, eu nesse momento pensei assim, quero tanto conhecer, sabes? Porque, de facto, o que nós conhecemos e aquilo que os nossos olhos alcançam é tão pequenino, não é? Face àquilo que existe, não é? Então, há um mundo todo para além daquilo que nós conhecemos, que é invisível, mas que existe. Não é? Foi engraçado, porque eu até fui nele nessa semana, e eu estava falando desse prisma, né? Que às vezes a gente parece que é míope, e depois, de vez em quando, dão surtos de parece, não é hipermetropia, mas tipo que a gente enxerga tudo, todo o panorama, e daqui a pouco a gente foca só que está na nossa frente, né? Então, se a gente conseguir expandir mais, durante mais tempo, claro que a gente vai ter processos a vida, né? Altos e baixos, mas se a gente conseguir estar mais nesse panorama mais aberto, sem ser míope, enxergando só o que está na nossa frente, a gente vai ser muito mais feliz, né? Muito mais feliz. Muito bom. Olha, Manu, e o que é que tu, neste período em que as pessoas estão mais tempo em casa, em que as pessoas estão até, se calhar, mais imóveis, não é? Em que a vida se alterou, o que é que tu poderias, que sugestões ou que dicas é que tu podias dar às pessoas para as pessoas terem uma vida mais saudável e conseguirem continuar a manter o seu corpo, não é? Porque no fim de contas é isso que importa também, é como cuidar do corpo, não é? Interligado, né? Interligado, o corpo está ligado à mente, né? O espírito. Eu, por exemplo, no que eu tenho feito muito na quarentena é caminhar na natureza. Eu, por acaso, tenho a vantagem de morar aqui perto do Guincho, então eu faço caminhadas no meio da natureza por trilhas, e isso me recarrega a energia, é uma maneira que eu achei para me recarregar. Outra maneira é se manter o mais ativo possível. Imagina se conseguir ir ao supermercado de bicicleta ou caminhando, e fazendo alguma atividade, se morar em um prédio, tiver escadas, não usar o elevador, usar escadas, tentar ficar o mais ativo possível, tipo, olhando também o que vocês têm, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia que, olha, eu tenho que fazer exercício assim, assim, assim. Claro, eu acho que exercício físico de uma maneira rotineira e num tempo determinado é ótimo, mas a gente pode se manter muito mais ativo também no dia a dia com as coisas pequenas, né? Subir escadas, agachar para pegar alguma coisa de uma maneira correta, sem inclinar o tronco para frente para não prejudicar a coluna. Também uma boa noite de sono ajuda na recuperação de várias coisas, né? Então, é onde que a gente recupera, onde nosso sistema nervoso, o parasimpático fica mais ativo e a gente recupera todo o nosso organismo. Então, tentar ter boas noites de sono, pelo menos 8 horas de sono naquele período das 11, pelo menos até as 7 da manhã, que é o melhor para recuperar todos os órgãos.
Uma alimentação vinda da natureza, tentando evitar processados, né? Tudo que for da natureza. Então, eu acho que basicamente é isso, assim, eu também, imagina, para quem está com muito tempo de tela, tentar parar um pouco, dar uma volta, dar uma caminhada, faz uns alongamentos, né, mexe-se um pouquinho para não ficar muito tempo na frente do computador, cuidado com o telemóvel também, muitas vezes a gente está com essa postura aqui, e daqui a pouco começa a ficar com tensões na cervical baixa, tentando sempre, então, quando tiver telemóvel, tá aqui na altura do olho, do que isso, e também encostar bem o rabo lá atrás, no sofá ou na cadeira, né? Porque às vezes a gente está relaxado e também começa a provocar tensões na lombar ou ali na sacroiliaca, ou também nos ligamentos. Então, essas são algumas dicas assim que se pode fazer. E fazer muito tempo. Diz? Hã? Não, eu vou. Olha, uma coisa que eu fiz na quarentena, eu vou mostrar. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Peraí, só me dá um segundo. Me inscrevi num curso online de aguarela e comecei a pintar. Olha Uau! só. Vai, é um espetáculo! Eu já fiz 5 aulas, estou adorando. Então, é um espetáculo! É uma forma também que eu achei de também melhorar também toda a parte emocional. Às vezes também na pintura a gente consegue jogar para lá as emoções ou coisas que a gente sente. E eu acho que é isso, é procurar fazer coisas que fazem vibrar o nosso coração. Aí a gente vai conseguir manter mais o equilíbrio, né? Bom. E para quem está há muito tempo sentada, há alguma postura ou algum exercício que tu aconselhas a fazer especificamente? Ou para além de encostar o rabo atrás? Quem está sentado, o ideal é que os pés fiquem a 90 graus, os joelhos fiquem a 90 graus no chão. Imagina, se a cadeira for muito alta, colocar um apoiozinho no pé. O computador tem que estar na altura do olho. Se o computador está muito, imagina quem está teclando ou tal, quem está muito baixo, pode pôr livros para aumentar o computador para ficar na altura do olho. Depois levantar, né? Tipo, tudo que uma água parada acumula porcaria, né? Então, tentar de vez em quando colocar um alarme para despertar, vai pegar uma água, vai na casa de banho, de 1 em 1 hora, dar uma voltinha para não ficar tanto tempo ali sentado, massacrando também as articulações, né? Muito bem. É mais isso. Ok, boa. Isso é bom, porque olha, até para mim serve, porque eu às vezes estou muito tempo sentada e quando começo a ver... Também botando os ombros assim para trás da cabeça, para um lado e para o outro, mas assim, dar uma caminhada, sair um bocadinho, respirar puro, arejar, comer uma frutinha, isso tudo faz bem. Bom. Olha, minha querida, estamos assim a terminar. Eu acho que foi uma conversa tão boa, tão fluida. É sempre tão bom falar contigo. Sabes que eu, quando olho para ti, é curiosa a descrição que tu fizeste da tua mãe e do teu pai e daquilo que tu trouxeste, não é? Dos dois, porque eu vejo, por um lado, esse teu lado responsável, não é? Que é o da tua mãe, quando estás na tua função de terapeuta, super concentrada, responsável, a querer dar o teu melhor e é muito engraçada essa descrição que fizeste da tua mãe. Mas outra coisa que eu aprecio imenso em ti é que está sempre tudo bem. Não está sempre, Paula, não está sempre. Não está sempre, mas esse, sabes, agora já percebi de onde é que vem, que eu não sabia, não é? Porque eu não conhecia a história do teu pai. Mas esse teu lado a capacidade que tu tens de encaixar nas coisas, esse teu lado relativamente leve de lidar com as coisas, quer dizer, sim, tu emocionaste aqui, mas percebes que é a vida, não é? É tão bonito isso, e agora esse lado. Mas atenção, eu tenho os meus momentos também, e nessa quarentena foi uma montanha de emoções, né? Claro, mas, Manu, somos todos humanos e somos todos imperfeitos. Ainda há bocado estava a ver uma constelação, que eu estou a estudar muito também, e o Barthelin diz uma frase que é fantástica, não é? Só os imperfeitos estão na vida. Percebes? Porque os perfeitos já acabou tudo, já não há nada para fazer. Por isso que eu assim, eu vou melhorando em doses homeopáticas, porque eu sei que
que a hora que ficar tudo perfeito, eu já não estou mais cá para contar a história. Calma, ainda eu quero aproveitar isso aqui um pouquinho mais. Quero aproveitar um pouquinho mais. Bom, umas caipirinhas na praia de vez em quando, outras vezes um couro, outras vezes uns baixos, outras vezes a caipirinha. É assim a vida. Claro. That's life. Mas é muito esse teu ar alegre de levar as coisas e leve e fácil, de fácil adaptação. É muito engraçado quando tu me falas no teu pai e na tua mãe, eu vejo os teus pais aí dentro e vejo a força que isso te dá. É muito giro. É verdade, é verdade. Muito bom. Olha, minha querida, e a última pergunta, que é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque que é, o que é que diz o teu coração? Qual é a mensagem que tu gostavas de deixar às pessoas, mas vinda do coração? Eu acredito nessa época que a gente viu agora, e estamos vivendo de pandemia, né? Eu acho que o que a gente tem que se apegar mesmo é a nossa fé. A nossa fé que tudo vai dar certo e que independentemente do que aconteça, né? Tá tudo certo, tá tudo alinhado, tudo tem um propósito. Então, claro que tem situações que são mais difíceis e a gente tem que viver e confrontar com situações, mas a gente não pode se deixar tomar pelo medo, pela tristeza, né? Ou também ficar mais impacientes com tudo. Eu acho que é isso, a fé. A fé move montanhas, como se costuma dizer, né? A frase, a fé move montanhas e é isso. Eu digo para as pessoas, mas digo para mim mesmo, para eu também ficar nesse processo, porque é como eu digo, né? Todos somos humanos e temos os ups and downs, e um dia a gente está bem, outro dia não está tão bem, e a fé, quando a gente tem fé, parece que tudo fica mais calmo, mais tranquilo. É tão giro isso que disseste, porque eu já partilhei aqui a minha história num partido anterior, não vou fazê-lo, mas quando eu tive o ano passado o meu processo de cancro, foi o processo mais difícil da minha vida. Aquilo que eu resgatei e que eu fui buscar com toda a força foi exatamente a fé. E quando tu reconheces a fé e quando tu te agarras a ela, tudo é possível e deixas-te guiar por um movimento que tu sabes que é a fé que te leva, não é? E que tu sabes que está sempre certo. É isso, é uma fé com aceitação de tudo. De tudo que acontece, porque tudo é para um bem maior, tudo é para um propósito. Então, eu acho que é isso mesmo, sabe? Tento fazer esse trabalho comigo, porque tem dias que eu acordo sem fé, tem dias que eu acordo com fé, que nem eu falei, tem dias que eu acordo vendo todo o panorama, tem dias que eu acordo míope. E esse é um processo, acho que a pandemia me ajudou a perceber isso e tenho trabalhado mesmo internamente para cada vez ter mais fé, cada vez estar mais no propósito, sem medos, me libertar de todas essas coisas que vêm, né, por trás aí, que são mais densas, né, e não quero mesmo estar aí, e é isso, muita fé. Muito bom, querida. Olha, estamos a chegar ao fim, eu agradeço imenso, imenso, imenso. Foi uma conversa, olha, parecia que eu estava em tua casa ou tu na minha. Um cafezinho, né? Um cafezinho, ou então a beber uma caipirinha em tua casa, não é? Também. Ou na minha. Portanto, é tão engraçado, sabes, como é que de repente uma tela, que nós todos tínhamos a ideia de que isto era horrível, não é? Como é que de repente uma tela nos aproxima, não é? E nos coloca tão próximos uns dos outros. E olha, eu muito agradeço-te imenso. Eu é que agradeço, Paulo. Foi um prazer falar contigo. Para mim foi uma bênção ter-te conhecido. E é uma amizade que eu sinto que é mesmo de alma. Se calhar já de outras vidas, não sei, mas também não. Eu acredito que sim. Olha, e se tu me autorizares, eu quando partilhar isto no YouTube e no Facebook e no Instagram, eu vou pôr as tuas referências também, né? Quer da Manuela, quer da Manuela Muller, quer da osteopatia, portanto as tuas páginas, Facebook, Instagram,
o teu YouTube. Eu agradeço, obrigada. Acho que é muito interessante, acho que é muito bom. Muito obrigada, minha querida. Foi um gosto imenso, imenso. Eu também, eu te adoro muito, sabes disso. Também eu. Obrigada, minha querida. Beijo. Obrigada por tudo. Obrigada eu. Beijinho.